Bom, aula 28, tá dando uma continuação aí do assunto anterior. Vou comentar com vocês um exercício, que é o exercício 13.5, tá? Um fluido criogênico escoa através de um longo tubo com 20 milímetros de diâmetro, cuja superfície externa é difusa e cinza, com epsilon igual a 0,02 e temperatura T1 77 Kelvin. Né? Difusa, radiação para todos os lados, e cinza, emissividade igual a absorção, né? Só tomando cuidado, né, que embora os valores sejam os mesmos, né, epsilon e alfa, só que na hora de efetuar os cálculos, né, o podemos dizer, né, balanço de energia, né, a emissividade é em relação à superfície que emite, né, e o alfa, né, em relação à superfície que absorve. Tá? Esse tubo é concêntrico, um tubo maior, com diâmetro de, diâmetro de 50 milímetros, cuja superfície interna é difusa e cinza, com ε2 igual a 0,05 e T2, temperatura ambiente, né, 300 Kelvin. Há vácuo no espaço compreendido entre as superfícies, né, que nem o esquema lá do tubo coletor lá de coletor solar, né, que aquece água de banho, aqueles coletores a vácuo mais modernos, que consegue aquecer água aí até, sei lá, 80 graus, possivelmente, doméstico. Há vácuo no espaço compreendido entre a superfície, né, o que evita, né, propagação, né, da transferência, evita a transferência por condução e convecção. Calcule o valor recebido pelo fluido criogênico por unidade de comprimento dos tubos. Que acontece? Por exemplo, navios metaneiros, aqueles que transportam gás natural liquefeito, que atravessam oceanos, vai de um continente a outro, por exemplo, eles são compostos por superfícies e que deve ter aí um isolamento térmico excepcional, né, visto que estão transportando o fluido. Eu não lembro, desculpa, deve estar, acho que esse GNL, gás natural liquefeito, se não me engano, esse gás natural liquefeito transportado nos navios, né, com certeza em estado líquido, deve estar em torno de 170, 180 graus abaixo de zero, mais ou menos. Tá? Algo mais ou menos dessa forma. Tá. Há vácuo no espaço compreendido entre as superfícies. Calcule o calor recebido pelo fluido criogênico por unidade de comprimento dos tubos. Tá? Se uma barreira de radiação delgada, fina, né, com 35 milímetros de diâmetro e epsilon igual a 0,02 nos dois lados foi inserida entre a superfície interna e externa, calcule a variação percentual do recebimento de calor pelo fluido por unidade de comprimento dos tubos. Então, certamente, com essa barreira, né, o fluxo vai diminuir bastante, que é um isolante térmico, né? Isolante que barra radiação. Tá? Então, o que vocês podem ver? Que são dois tubos, né? São dois tubos, um dentro do outro, né? Um concêntrico ao outro, e internamente tem vácuo, né? No tubo interno passa o fluido criogênico, né, 77 Kelvin, né, a mesma temperatura do fluido é a mesma da superfície, e a superfície externa do outro lado do vácuo é 300 Kelvin. É basicamente isso. Então vamos lá. Quanto que o fluido criogênico ganha de calor? Basicamente é isso. Aí os desenhos aqui, representações, sem e com barreira. Tá bom? Vamos lá, as considerações já foram feitas. Então, como é um tubo, são dois tubos concêntricos, né? Então tem uma fórmula bem simples, né? Que até vou mostrar para vocês, que é esse aqui: cilindros concêntricos longos, infinitos, né? O que acontece? Por que diz que é infinito? É como se a radiação que saísse de uma superfície não fosse para outra. No caso aqui a radiação que sai da superfície A2 só vai para o A1, não vai para as laterais. Mas aqui não diz, por exemplo, cilindros finitos, não diz, mas naquela página Thermal Radiation com certeza vai ter. Mas aí teria que ter um fator de forma 3 aí, né? Mas esse outro fator de forma 3, fator de forma F de 1 para 3, F de 2 para 3, enfim.
mas essa é outra história. Então aí considera aí para facilitar os cálculos como 2 cilindros muito grandes. Bom, está dizendo aqui, ó, um longo tubo. Então vocês puxam a fórmula, né? Que é basicamente isso, né? Do fluxo de calor, né? A potência radiativa, né? Que é o quê? Stefan Boltzmann vezes a sua área, né? Da lateral do cilindro interno, né? Porque então aqui, ó, D1, né? Então é área A1, é isso mesmo? Confere, deixa eu ver aqui. Isso, a área 1 é interna e a 2 é externa. Temperatura T1 elevado à quarta, T2 elevado à quarta, é só seguir essa fórmula aqui, né? Calcular, porque já foi dado no exercício aí o diâmetro, né? O comprimento não foi dado, né? Só foi um longo tubo, então coloca aqui Q sobre L. Aí fica Q', porque ele vai dar o resultado final em watt por metro. Que acho que essa que é a pergunta, né? Calcule o calor recebido por unidade de comprimento de tubo, tá bom? E que mais? Ter as temperaturas, né? E aí, no final das contas, o fluxo de calor foi de 0,5 watts por metro. No sinal negativo é questão de referencial, né? No final das contas, é o fluxo da superfície externa para interna, de 300 Kelvin para 77 Kelvin. Essa já é a resposta, tá? E que mais? Se tivesse uma barreira de radiação com 35 milímetros de diâmetro, aí teria que fazer o balanço, né? Que é algo bem mais complexo, que é essa consideração aqui, ó. Tá? E aí teria, deixa eu ver aqui, isso, aí eu usaria aqui essas existências, enfim. Vamos lá. Opa, desculpa. A representação em rede do sistema com a barreira está mostrada na figura 13.11 e a taxa de transferência desejada é essa. Né? Então tem aqui a diferença de temperatura, né, T1 e T2, né, que T1 é 77 Kelvin, T2 é 300, né, não preciso saber a temperatura da barreira, né, e aqui o R total é a resistência. Aí, claro, é muito maior, né, porque tem a resistência da radiação entrando ou saindo vamos supor, da superfície 1, mais aquela resistência, né, entre uma superfície e outra, né, que seria 1 vezes área vezes fator de forma, mais. E por que colocou 2 vezes aqui? Porque a resistência da radiação entrando na barreira e depois do outro lado saindo da barreira. Mas como é uma barreira fina, delgada, então o diâmetro da barreira, levando em consideração a superfície interna, é igual à superfície externa. Então, por isso considero aqui apenas um D3, que é, no caso, aí 35 milímetros, né? Como está aqui, ó. Então, aqui é com barreira, só que ela é fina, delgada. Então, 1 menos ε3 sobre ε3, área dessa barreira, né, vezes 2, né, porque a radiação é chegando nela e depois saindo. Mais o fator de forma 1 sobre área A3, F32 mais 1, ε2, ε2, a área do A2. Tá? Se não tivesse essa barreira, seria apenas 3 resistências, né? Seria essa aqui, da entrada ou saída, né, da superfície 1, outra da entrada ou saída da superfície 2 e uma do fator de forma, né, referente às duas superfícies, né, mas como vocês viram, né, tem uma tabela que mostra uma forma mais simplificada, que é a adaptação dela, que é essa aqui. Então, por isso que com barreira ela é mais complexa, tem que calcular todas as resistências, que no caso aqui são 6, sabendo que 2 são iguais. Aí joga aqui no denominador, aí depois é só calcular. A resistência é essa aqui, né, 1817 sobre L, né, porque não sabe o comprimento do tubo, né, então é por comprimento, e aí no final das contas vai dar menos 0,25 watts por metro, isto é, com a barreira ela diminuiu a radiação incidente em 50%. Tá? Aplicações de fórmula. Né? A parte mais difícil desse capítulo é aquelas lá com balanço, né, que tem nós, J1, J2, J3, ECN1, ECN2, ECN3, que é mais difícil.
Aí tem uma situação que chama de superfície reradiante, que é essa superfície aqui, ó, dando exemplo aí, né, uma cavidade com 3 superfícies. Uma cavidade com 3 superfícies, com uma superfície reradiante, aqui está como AR, área AR, né? E aí tá. Aí tem essa aqui, por exemplo, superfície 1, superfície 2 e reradiante, aí até coloca aí como superfície R. E a representação na esquemática está logo aqui, ó. O que significa uma superfície reradiante? Que ela não tem balanço, não entra nem sai. É totalmente isolado. Tá bom? E isso facilita os cálculos, por quê? Vocês estão vendo aqui, né, a representação, três superfícies, né, um triângulo, 3 ramificações. Com reradiante, vocês estão vendo aqui, ó, que R igual a zero, então você corta esta resistência, né, não tem, então fica ECNR igual a JR. ECNR, só para relembrar, né, superfície de um corpo negro. Então, a potência, né, a radiação que sai, que sai da superfície 1, representado por essa seta aqui, Q1, vai ser igual ao Q2 em módulo. E aí os cálculos das resistências, né, como falei antes, né, por exemplo, essa resistência soma com essa em série, que é a soma das duas soma com essa em paralelo. Então, o que vocês estão vendo aqui é o Q1, aqui no J1 ela é dividida em Q1R, Q12, né, o Q1R vai ser igual ao QR2, né, porque não tem saída, ó, QR igual a zero, e a soma de QR2 mais Q12 vai ser o Q2. Negativo, né, porque é questão de sentido. Tá? Então, o reradiante seria isso. Tá? Aqui tem a representação, né, que é o Q igual ao diferença, né, de potências, né, entre um nó e outro sobre a resistência entre esses nós. Vou mostrar aqui um exercício resolvido. Um forno de recozimento de tintas é constituído por um longo duto triangular, no qual uma superfície aquecida é mantida a 1200 Kelvin e outra superfície encontra-se termicamente isolada. Então, uma superfície aquecida é mantida a 1200 Kelvin e outra superfície é termicamente isolada. Painéis pintados, que são mantidos a 500 Kelvin, ocupam a terceira superfície. Os lados do triângulo possuem dimensão de 1 metro, então ambos são triângulos equiláteros e a superfície aquecida isolada possui uma emissividade de 0,8. A emissividade dos painéis é igual a 0,4. Durante a operação em regime estacionário, em qual a taxa de energia deve ser fornecida à superfície aquecida por unidade de comprimento de tubo, Durante a operação em regime estacionário, em qual taxa a energia deve ser fornecida à superfície aquecida por unidade de comprimento de tubo para manter sua temperatura a 1200 Kelvin? Você vai imaginar, por exemplo, uma resistência elétrica fornecendo esse calor aí, né? Essa energia que é convertida em calor por efeito Joule. E qual é a temperatura da superfície isolada? Então, aqui tem o desenho, né, que mostra muito bem. A superfície de 1200, vou aumentar um pouco. Uma superfície de 1200 Kelvin, né, que é o lado direito, ela recebe calor de alguma forma e é ponto de conseguir manter essa temperatura, 1200 Kelvin. Aí tem uma superfície chamada reradiante, né, que é uma superfície que não participa do balanço. E essa superfície aqui de baixo, 500 Kelvin. Então, a grande questão é o seguinte: quanto de calor é necessário para manter essa superfície T1 a essa temperatura? Tá? Então, vai ser o quê? Q1 igual a menos Q2. É como vocês podem ver aqui no desenho na lateral. Aqui Q1. Aqui está apontando, né, a seta tanto para o nó 1 quanto 2 para o Q2. Né? Se for dessa forma, depois vamos ver que o Q2 vai ser valor negativo. E Q0, né, porque é radiante, isto é, isolado totalmente. Então, não ter o bracinho aqui, né? Porque o ECNR é igual ao JR. ECNR seria como aqui, né? Que é ECN1, CN de corpo negro, e ECN2. Aí é calcular os fatores de forma. Mas, gente, os fatores de forma aqui é uma beleza, né? Porque vocês estão vendo aqui, são 3 superfícies, vocês podem imaginar, né? Matriz 3 por 3, 9 fatores de forma.
Por que que é uma beleza? Se pensar em um triângulo equilátero, por exemplo, fator de forma de 1 para 1 é um plano. 1 para 1 é igual a 0. 2 para 2 é igual a 0. R para R igual a 0. São 3 planos. E por que que eu falo que é uma beleza? Porque os lados do triângulo são iguais, mesmas dimensões. Então, o triângulo é equilátero. Então, a mesma quantidade de energia radiativa que sai da superfície 1 vai para 2 e a mesma vai para R. E vice-versa. Então, fica fator de forma, por exemplo, F de 1 para R é igual a 0,5. Por quê? Porque F de 1 para 2 é igual a 0,5. E 1 para 1 é igual a 0. Então, na minha opinião, né, a figura mais fácil de calcular fator de forma dá para calcular de cabeça. F de 1 para 1 é igual a 0, F de 1 para 2 é igual a 0,5, F de 1 para R é igual a 0,5. E F de 2 para R também é igual a 0,5. Mais simples e possível, né? Bom, aí tá aí, né? Não tinha falado. E aí tem o balanço, né? ε1 foi dado, ε2 foi dado no exercício, ok? 0,8, 0,4 respectivamente. E a área A2, aí que tá, né? E tá dizendo apenas, assim, apenas bidimensional, né? Tá dando largura, mas não tá dando comprimento. Então coloca o L como a ver, né? Então, em vez de ser potência térmica aqui, então é potência por comprimento, que é 1 sobre L. Vocês estão vendo aqui a área, né? Aqui que é a área uma área de um plano é largura vezes comprimento. Então coloca aqui a largura, né? Por exemplo, 1 metro e joga o L em evidência aqui. Então fica aqui 1 sobre L. No final das contas, né, o fluxo é de 37, potência térmica, né, 37 kW por metro. Q1 linha igual a menos Q2 linha, conforme tinha comentado anteriormente. Tá? Esse aí é a potência térmica. Deixa eu ver aqui. Qual é a temperatura da superfície isolada? Boa pergunta, né? Então vamos lá. Aí é brincar com os nós. Brincar com os nós, né? Porque o que vocês estão vendo aqui? Que a superfície T1 é igual a 1.200, T2 é 500, você não sabe a TR, né, da superfície radiante. Só que é o seguinte, a superfície R, que é a radiante, é considerada, assim, ele pode ser considerada como corpo negro multiplicando, assim, potência do corpo negro multiplicado pela sua emissividade. Então, como é que faz para obter a temperatura dela, desse TR aqui? É a radiação que ela recebe, né? Aí tem um balanço lá de Stefan Boltzmann, temperatura elevada à quarta menos outra temperatura elevada à quarta potência. Tá? Bom, vamos facilitar aqui, né? Deixa eu ver aqui onde eu parei. Tá, aí está aqui em cima. Mas como é que faz isso? Primeiro você faz o balanço de nós. Né? Vou aumentar aqui, por exemplo. Então, por exemplo, a radiação que passa, né, entre J1 e ECN1, né? Isto é, aquela radiação que sai lá que é o Q1, né? O Q1 vai ser igual ou melhor dizendo, né, Q1', né, que é igual a J1 menos ECN1, né? Então, Q'1, que é igual a J1 menos ECN1 sobre 1 sobre ε1 vezes W. Tá? E o que é o W? O W é a largura de 1 metro. Então, na verdade, para facilitar, o certo é o seguinte: Q1 igual a J1 menos ECN1 sobre 1 sobre ε1 vezes área, que é o quê? W vezes um comprimento. E aí, por isso que ficou dessa forma. Tá? Então, ECN1, né, Stefan Boltzmann, temperatura elevada à quarta potência da área 1, né, que é 1.200 Kelvin, e aí vocês conseguem aí o valor do nó J1, 108.323 watts por metro quadrado. Faz a mesma coisa com J2, só que Q1 é igual a menos Q2. É só trocar os sinais. Aí consegue o valor do nó. E aí, do balanço de energia, né, da superfície radiante, aí falta apenas o JR. E aí, como é que funciona? Vamos ver o desenho. Aí tem o J1, tem o J2.
E aqui, QR igual a zero. Então, dá para fazer o seguinte, J1 menos J2, né, sobre essas duas resistências aqui. Para facilitar, o balanço de energia da superfície radiante tem-se que. Então, assim, 108.000 é J1? Isso. J1 menos JL sobre 1 sobre fator de forma vezes a área. Igual a JR menos J2 sobre 1 sobre fator de forma, né, que é 0,5 para ambos, né, vezes a área. Então, na verdade, esse trecho aqui que é igual a esse. Isto é o fluxo, a radiação de J1 para JR, que é igual de JR para J2. Vou fazer esse caminho aqui para baixo ou para cima. Tá? Aí, a partir daí, vocês conseguem o valor de JR. Né? 83.683. O que é JR? ECNR, que é Stefan Boltzmann, vezes temperatura elevada à quarta potência, né, da superfície radiante que eu quero, né, vezes a superfície radiante. Agora estou entendendo uma coisa. Ah, tá, tudo bem, né, que como é apenas o tá ricocheteando, né, então a emissividade não é o caso. É porque aqui é superfície radiante, né, então a emissividade aqui só levaria em consideração se não fosse radiante. Tá? Então, no final das contas, esse aqui, Stefan Boltzmann vezes temperatura elevada à quarta potência da superfície radiante. Não coloca a emissividade, por quê? Porque ela não tá emitindo. Tá? Então, o TR vai ser igual a 1102 Kelvin, que é a resposta final. Tá? Porque essa superfície ela só está recebendo, né, essa radiação. Né? Então, não está emitindo. Ela emitiria se tivesse uma fonte de energia, mas o QR é igual a zero, então não emite nada. Então, emissividade aí, o epsilon não é o caso. Aqui, ó, os resultados são independentes do valor de epsilon R. Bom, eram as duas, né? Então aqui só os comentários. É o seguinte, eu vou fazer algum comentário aqui, ó, transferência de calor com múltiplos modos, que é aquela situação a qual entra produção e convecção. Tá? Então, aqui, ó, transferência de calor com múltiplos modos e uma superfície com uma cavidade, balanço de energia na superfície e representação em circuito. Então, claro, algo muito mais complexo, né? Porque uma parte do calor ela vira radiação, outra vira convecção, outra vira condução. Tá? Dando exemplo aqui, um piso, né? Que daí entender só pelo desenho, que é uma superfície emissora de radiação, ela emite radiação para esta cúpula, que possui uma temperatura de 400 Kelvin. Ah, não, desculpa, falei besteira. Essa superfície plana, cuja temperatura é 1000 Kelvin, ela emite radiação que vai para essa cúpula, né, que não sabe a temperatura ainda, T2, a emissividade é igual a 0,8. Aí tem a dimensão aqui, né, o raio desta cúpula, 20 milímetros, então logo isso aqui é o hemisfério, é como se fosse um túnel. E aqui escoa ar, né, a 400 Kelvin, 0,01 kg por segundo. Aí voltando àqueles cálculos, né, como é que se fala, de convecção, convecção, capítulo 8, né, convecção interna, é ar, né, então pega das, ó, número de Prandtl, K, etc., calcula o número de Reynolds, número de Nusselt, para obter o H. Tá. Considera aquecedor de ar constituído por um tubo semicircular, qual a superfície plana mantida a 1000 Kelvin e outra superfície contratermicamente isolada. Então, o balanço vai ser o quê? Entre essa superfície Q1 ao fluido, ao ar. O raio do tubo é igual a 20 milímetros e ambas possuem uma emissividade de 0,8. Se ar atmosférico escoa através de um tubo a 0,1 kg por segundo de temperatura 400 Kelvin, qual é a taxa na qual o calor deve ser fornecido por unidade de comprimento para manter a superfície plana a 1000 Kelvin? Segunda pergunta, qual a temperatura da superfície isolada? Então, aqui o balanço de radiação, né, esse aqui, né, porque a radiação vai do 1 para 2, né, F de 1 para 1 é igual a 0 e F de 1 para 2 é igual a 1. Ao passo que dá para calcular F de 2 para 1, F de 2 para 2, né, fazendo calcular de
correspondência, né? A área A1 vezes F de 1 para 2 igual a área de A2, F2 para 1, coisa assim, né? Depois vocês veem no começo do capítulo. Então, ao que o fluxo de calor da superfície 1, uma parte vai para o ar, vira convecção, e uma parte vira radiação. Aí o que? Uma radiação, uma resistência saindo da superfície. Se fosse emissividade igual a 1, não teria esta resistência. J1, J2, né, que é a radiação passando entre uma superfície e outra, e depois J2 ao ECN2, né, que é a própria superfície da cúpula, né? Então tem o calor, uma parte do calor que vira convecção devido à superfície 1 e possivelmente também devido à superfície 2, né? Porque e se a superfície T2 for maior, se a temperatura T2 for maior que do ar? E se a superfície da cúpula for mais quente que o ar? Então vai fornecer calor para ele também. E aqui Q2 é igual a zero, né? Porque é isolado termicamente. Tá? Bom, vamos lá, né? Aí vocês estão vendo aqui, né, que Q2 de radiação é igual a Q2 de convecção, né? De superfície 2 é o da cúpula, porque que eu falei. E se a temperatura da cúpula for maior do que a do ar? E aí a pergunta, né, quanto de energia, né, qual é a taxa na qual o calor deve ser fornecido para manter a superfície T1 mantida, né, a 1000 Kelvin, tá? Sabe-se, né, que quanto maior a vazão de ar, né, mais escoamento, então precisa de mais energia para mantê-la, tá bom? Então, como falei antes, né, tem que calcular a convecção, né, pega os dados do ar, temperatura constante, regime permanente, então pega o K, pega a viscosidade, pega CP, pega o número de Prandtl. E aí você faz também o balanço, né, do balanço de energia. Então, o que vocês estão vendo aqui? A radiação, né, que sai de 1 menos a radiação. Stefan Boltzmann, temperatura T1 elevado à quarta potência, menos T2 elevado à quarta potência, porque a radiação que sai de 1 do 1 para 2. Sobre a sua resistência. Aqui, ó. A resistência é a soma das três, né? Então, ECN1 menos ECN2. Só que toda a radiação, todo o calor, né, que entra no sistema, né, pela superfície 1, ela vai para o ar. A incógnita é quanto de calor que o ar absorve. E quanto de calor que absorve o suficiente para manter a temperatura da superfície igual a 1000 Kelvin. Então, todo esse balanço aqui, ele vai virar o quê? Convecção, porque isso aqui é tanto a radiação que sai da superfície 1, quanto também a radiação que sai da superfície 2. E convecção é o quê? H do ar vezes... Tem uma coisa aqui que eu fiquei confuso. Tá. Vocês estão vendo aqui, né? Como a superfície semicircular está isolada e não há adição externa de calor, o balanço de energia na superfície fornece, tá? Que menos Q2R igual a Q2conv. Tá. Porque assim, a radiação sai da superfície 1, toda ela, sem exceção, sai da superfície 1 para a superfície 2. E como ela está isolada termicamente, a superfície 2 só vai, digamos, ricochetear. Tá? A superfície 2 está isolada termicamente, é uma superfície radiante. Então não há fornecimento de calor para Q2. Então ela só vai ricochetear. Então a radiação, né, o Q1 rad, né, vai ser igual a menos Q2 rad, que vai depois gerar convecção, tá? Por ela, né, por essa superfície aí a superfície abobadada, né, que é a superfície A2. Então por isso que está aqui, H, né, do ar vezes área 2, vezes T2 menos Tm. Tm é a temperatura do ar, 400 Kelvin. Então por quê? Porque a radiação sai da superfície 1, vai para a superfície 2, né? E em algum momento toda a radiação da superfície 2 vai virar convecção, vai para o ar. Aqui, ó, o fator de forma F12 vai ser igual a 1, né? E por unidade de comprimento, aí as áreas superficiais, aqui
É porque assim tá. A área A1 igual a 2R, né? Porque é um semicírculo, né? Então, 2 vezes R é o diâmetro. Então, a largura desta superfície plana aqui é igual ao diâmetro. Tá bom. Vou voltar aqui. E A2 π vezes R0, né? Que é isso aqui. O círculo seria 2πr, né? Como é semicírculo, então πr. Aí calcula o número de Reynolds. Mas por que saber se A1 é A2? Porque como é um semicírculo, tem que calcular o que chama de diâmetro hidráulico. Porque a fórmula do número de Reynolds para escoamentos internos é o quê? Ρ vezes a velocidade sobre a viscosidade dinâmica vezes diâmetro hidráulico. E diâmetro hidráulico, isso é lá no capítulo 8. 4 vezes a área sobre perímetro. E aí dá o diâmetro hidráulico de 0,0244. Você coloca aqui. Tá? Vazão mássica foi dado? Deu 0,1 kg por segundo. Que mais? Aqui está massa específica vezes velocidade, fazendo balanço vai dar vazão mássica vezes diâmetro hidráulico vezes A0, que aí é a área da seção, né? πr ao quadrado sobre 2 vezes viscosidade dinâmica. Aí depois calcula do escoamento turbulento, 16.900 admissional. Pega a fórmula para escoamento turbulento, que é essa aqui, calcula o número de Nusselt. E a partir daí calcula o H, 66,2 watts por metro quadrado Kelvin. E depois joga, gente, na fórmula aqui. Vou aumentar um pouco. Tem-se a área 2, né? Tem a temperatura T1, tem a temperatura T2, os épsilon dos dois tem, né? F12 tem, o A2 tem, T2 TM, então, desculpa, o TM que é incógnita, né? Aí calculo, obter esse H, mas aí no final obter a temperatura T. Não, peraí, gente, falei besteira, não tem a T2, né? TM foi dado, 400 Kelvin. Então, assim, a incógnita aqui é apenas o T2 depois de calcular o H. Uma solução por tentativa e erro fornece T2 igual a 696 Kelvin, que dá para fazer perfeitamente numa planilha, né? Então, é isso. Então, a resposta final era essa. Então, a partir de um balanço de energia na superfície aquecida, né? Q1 externo, que é o que, sei lá, energia elétrica, resistência elétrica, sei lá, igual a Q1 de radiação, Q1 de convecção, que é igual a Q2 de convecção mais 1 de convecção. Então, poderia calcular das duas formas, ou um H A2 T2 menos TM, ou H A1 vezes T1 menos TM. Tá? Seria dessa forma. E aí, que mais? O fluxo de calor, né, necessário, né, desculpa, fluxo. Fluxo fluxo tem a ver com o tempo. Potência por comprimento de tubo calculado, 2.820 watts por metro. Que é aqui que vocês estão vendo, né? Por base, uma unidade de comprimento do tubo, H vezes área, excluindo o comprimento, né? H vezes π vezes R vezes diferença de temperatura. Então, é o quê? Que é o externo, que é a convecção decorrente aí à presença da superfície 2 e decorrente à presença da superfície 1. Tá? E é isso aí. Tá. Basicamente isso, né? Bom, o resto aqui eu não vou cobrar em prova nenhuma, tá? Mas é só curiosidade, ó, troca radiante com meio participante, que é a presença de gases. Quando emite radiação e a radiação alcança as partículas dos gases, né? Que não foi considerado isso aqui. O máximo foi considerado o gás como produto da convecção. Apenas isso, tá? Então, assim, é algo, claro, muito mais específico, eu não vou entrar em detalhes aqui, ó, e a emissão e absorção em gases, que isso pode servir perfeitamente para estudar, por exemplo, a atmosfera, porque cada camada lá tem suas características, tem suas composições, né, ozonosfera, por exemplo, enfim, tá? Então, é isso que ele está mostrando, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, né, algo muito específico, e aí acaba o capítulo 13, acabando a disciplina. Tá? Então, essa aqui foi a última aula. Tá? Espero que tenham gostado.
pode ter parecido ser meio corrido, né? Porque há uma diferença grande, que agora, que eu confesso que só agora que eu percebi, uma diferença grande entre o tempo despendido, né, o da aula presencial e o remoto. Porque despendido, né, presencialmente, né, gasta tempo rabiscando na lousa, assim vai, né? No remoto não, né? Considerando aí que vocês podem flexibilizar, dando pausa nos vídeos, assistindo os vídeos da forma que vocês acharem oportunos. Bom, obrigado pela atenção. Tá, esse é o último vídeo, né? Até a próxima disciplina, se houver. Até mais.